A probabilidade de um sanduíche de presunto se remontar espontaneamente de seus átomos componentes, segundo a maioria dos físicos conceituados, era de aproximadamente 1 em 10 elevado a 60. Um número tão vasto que fazia ganhar uma loteria galáctica enquanto levava um raio na lua perdida de Push parecer uma atividade de terça-feira bastante razoável. E, no entanto, enquanto Timothy Spencer encarava o sanduíche de presunto perfeitamente formado repousando inocentemente em sua mesa, ele não conseguia se livrar da nítida sensação de que algo profundamente improvável acabara de acontecer. O sanduíche definitivamente não estivera ali quando ele saíra para o banheiro há 3 minutos e 24 segundos. Timothy tinha 16 anos terrestres, o que, no grande calendário universal, o colocava firmemente na categoria de mal evoluído além da sopa primordial, para a maioria das civilizações avançadas. Ele não pedira para se tornar o humano mais jovem já aceito no corpo de escoteiros intergalácticos. Na verdade, se alguém tivesse se dado ao trabalho de perguntar o que ele queria, ele teria resmungado algo sobre videogames e pizza com queijo extra. Mas quando a Terra fora relutantemente admitida na União Galáctica após o incidente um tanto constrangedor com os sinais de rádio mal nomeados que acidentalmente se traduziram como uma declaração de guerra em 6 idiomas alienígenas diferentes, parte do Tratado de Paz envolvia a troca de estudantes. Timothy fora selecionado devido ao que seu arquivo descrevia como adaptabilidade excepcional e potencial de ameaça irrelevante. Um elogio indireto que basicamente significava que ele era mediano demais para causar problemas. Sua designação para a instalação educacional celestial Delta 9, localizada no que os humanos chamariam de nebulosa cabeça de cavalo, viera com a dúbia honra de ser o primeiro e único humano em uma escola povoada por espécies que dominavam a viagem interestelar, enquanto os ancestrais de Timothy ainda colhiam frutas silvestres e fugiam de tigres dente de sabre. Seu título oficial era Estudante de Intercâmbio Cultural, mas a realidade de sua posição estava mais próxima de faxineiro glorificado que ocasionalmente frequenta aulas de física avançadas que doem seu cérebro. Os deveres de limpeza haviam sido atribuídos como um exercício de formação de caráter, embora Timothy suspeitasse que tivesse mais a ver com o fato de muitos dos professores alienígenas acharem as capacidades físicas humanas divertidas, da mesma forma que os humanos podem achar engraçado um cachorro andando sobre as patas traseiras. E assim, nos últimos 6 meses, Timothy varria pisos, limpava tanques de espécimes e esvaziava recipientes de lixo que às vezes rosnavam para ele, entre assistir aulas ministradas em idiomas que ele ainda lutava para compreender. Seu uniforme, um traje de escoteiro bege com um pequeno remendo da bandeira americana no ombro e luvas pretas para manuseio de materiais potencialmente perigosos, tornara-se tanto sua identidade quanto sua prisão. O uniforme era obrigatório o tempo todo para designar seu status como representante da Terra, embora as calças cargo escuras e as botas fossem pelo menos confortáveis, se não particularmente estilosas. Ele usava o uniforme não por dever patriótico, mas porque a alternativa era enfrentar a ação disciplinar do vice-diretor Zilik, uma entidade de 9 membros cujo método de punição envolvia fazer os alunos ouvirem o que ela alegava ser música clássica, mas que soava suspeitamente como os estertores de morte de várias máquinas industriais com defeito. Timothy contemplava o sanduíche misterioso quando as sirenes de alarme da instalação começaram a soar, sinalizando a transição para o período de nutrição do meio-dia. Com um suspiro, ele enfiou o sanduíche no bolso. Misterioso ou não, desperdício era contra os regulamentos da instalação, e seguiu para o refeitório. O refeitório da instalação educacional celestial Delta 9 era um longo corredor estéril, alinhado com mesas metálicas idênticas. O teto era pontilhado por luzes de faixa que lançavam um brilho antissético sobre tudo, fazendo até os pratos mais apetitosos parecerem espécimes de laboratório. Estudantes de várias espécies sentavam-se em grupos, alguns pairando ligeiramente acima de suas cadeiras devido a diferentes preferências gravitacionais, outros estendendo apêndices alimentares em tinas de nutrientes compartilhadas. Havia um zumbido constante de conversa multilinguística, pontuado pelo ocasional som de sucção, gorgulheio ou ganido agudo que passava por riso entre certas espécies. Timothy normalmente ficava sozinho no fundo do refeitório, o mais próximo possível das unidades de Descartes, o que tinha a dupla vantagem de mantê-lo longe das espécies mais agressivas e permitir que ele despejasse rapidamente sua bandeja com que a cozinha insistia em ser nutrição compatível com humanos, mas que tinha gosto de papelão ensochado em óleo de motor levemente adocicado. Hoje, porém, algo estava diferente. Em seu lugar habitual,
curvo e parecendo de alguma forma menor do que deveria ser fisicamente possível, estava sentada uma criatura que Timothy nunca vira antes. Tinha um corpo pequeno, infantil, com orelhas desproporcionalmente grandes que se estendiam para fora da cabeça como antenas parabólicas. Sua pele era branca pálida, quase luminescente sob as luzes fortes do refeitório, e seus olhos enormes, negros e brilhantes dominavam seu rosto, dando-lhe a aparência de um boneco animado. A criatura usava o que parecia ser uma versão miniatura de uniforme de cadete, uma jaqueta cinza clara, com detalhes em azul marinho, e uma pequena gravata que estava impecavelmente limpa e passada. Timothy parou. Sua bandeja de substâncias adjacentes a alimentares não identificadas, equilibrada precariamente em suas mãos. A etiqueta para abordar espécies desconhecidas era complicada, e ele já havia acumulado pontos negativos o suficiente por comunicação interespecífica inadequada após o incidente com os seres nuvens telepáticos que se ofenderam com os seus pensamentos sobre sua semelhança a algodão doce. Mas algo na postura do pequeno alienígena, o cair daquelas orelhas grandes, a forma como seus olhos enormes se voltavam nervosamente para os outros alunos, para depois voltarem rapidamente para o espaço vazio na mesa à sua frente, tocou uma corda em Timothy. Após 6 meses sendo o único ser que não pertencia, ele reconheceu os sinais de isolamento muito bem. Ignorando o potencial para incidentes diplomáticos, Timothy se aproximou da mesa e sentou-se em frente ao pequeno alienígena. "Não está com fome?" perguntou, gesticulando para o espaço vazio onde uma bandeja deveria estar. As orelhas do alienígena se curvaram para cima com surpresa, e aqueles enormes olhos piscaram várias vezes em rápida sucessão. Ele encarou Timothy com o que poderia ser suspeita ou curiosidade. Ler expressões faciais alienígenas ainda era um trabalho em progresso. Antes de responder, com uma voz surpreendentemente melodiosa e suave, "Minha espécie requer compostos nutricionais específicos que os sintetizadores da instalação não estão programados para replicar. A administração me informou que a reestruturação molecular das unidades de processamento de alimentos será concluída no próximo semestre." Timothy olhou para o refeitório, onde as várias espécies consumiam suas refeições perfeitamente adaptadas, e depois de volta para o pequeno alienígena. "Então, o que você deve comer até lá? Poeira espacial." As orelhas do alienígena desceram, ligeiramente. "Fui aconselhado a praticar técnicas de meditação dietética até que a situação seja resolvida." "Isso soa como linguagem de administrador para passar fome em silêncio", comentou Timothy, franzindo a testa. Ele enfiou a mão no bolso e puxou o sanduíche de presunto misterioso. "Não suponho que isso funcionaria. Apareceu na minha mesa esta manhã por meios altamente improváveis, o que geralmente indica alguma forma de significado cósmico." O alienígena se inclinou para a frente, aquelas grandes orelhas agora totalmente estendidas em o que poderia ser reconhecido como um sinal de interesse entre várias espécies. Ele inalou profundamente, narinas dilatando ligeiramente. "Isso contém..." O alienígena parou, aparentemente analisando o sanduíche pelo olfato. Isso contém compostos compatíveis com o meu sistema digestivo?" Seus grandes olhos se arregalaram ainda mais, se isso fosse possível. "Como você sabia?" Timothy encolheu os ombros. "Eu não sabia, mas sanduíches misteriosos que violam as leis da probabilidade nunca devem ser desperdiçados. Princípio universal e tudo mais." Ele ofereceu o sanduíche ao alienígena, que hesitou por um momento antes de aceitá-lo com mãos esguias de 4 dedos. A criatura examinou o sanduíche cuidadosamente, antes de dar uma mordida tentativa. A reação foi imediata. Suas orelhas se levantaram ainda mais e um sorriso se espalhou por seu pequeno rosto, revelando dentes minúsculos e perfeitamente brancos. "Isso é satisfatório", disse Z, embora suas orelhas, se contorcendo, sugerisse algo mais próximo do êxtase. "Eu sou Zelift, terceira iteração genética da linha silenciosa, aluno primário de Ética Universal Comparativa." Ele fez uma pausa, parecendo considerar se deveria acrescentar mais, então disse: "Meu supervisor do dormitório se refere a mim como Z. Como você é chamado?" "Timothy Spencer", respondeu, estendendo a mão reflexivamente antes de lembrar que apertos de mãos eram considerados anti-higiênicos por pelo menos 14 espécies diferentes e ativamente ofensivos para outras 6.
Para sua surpresa, Z estendeu a mão e imitou o gesto com precisão notável. Estudei os costumes humanos, explicou Z, parecendo notar a surpresa de Timothy. A dependência de sua espécie no contato físico como mecanismo de ligação social é fascinante, embora um tanto primitiva. Obrigado, eu acho, disse Timothy, sorrindo apesar de si mesmo. Então, ética universal comparativa. Isso parece excruciante. Z terminou o sanduíche, as orelhas se contraindo no que poderia ser diversão. O professor Niall acredita que estruturas éticas devem ser construídas do zero, expondo os alunos a níveis crescentes de sofrimento moral. Isso explica os gritos que ouço da ala leste às quintas-feiras, disse Timothy. Achei que fosse apenas outro experimento antigravidade fracassado. Z deu outra mordida no sanduíche, mastigando pensativamente. Por que você usa esse uniforme? O tecido parece restritivo e a cor carece de apelo estético. Timothy olhou para baixo, para seu uniforme bege de escoteiro, com seu remencho da bandeira americana. As luvas pretas que ele usava eram ligeiramente grandes demais para suas mãos, fazendo seus dedos parecerem pequenos e infantis. E as botas, embora confortáveis, estavam arranhadas de meses esfregando substâncias alienígenas, que ocasionalmente tentavam esfregar de volta. É regulamentar, explicou ajustando a gola. Todos os representantes da Terra têm que usá-los. As luvas são para manusear materiais potencialmente perigosos, que basicamente são tudo neste lugar, do meu ponto de vista. A bandeira é para lembrar a todos de onde eu sou. Embora a maioria das espécies aqui ache que a Terra é um mito ou uma história de advertência sobre becos sem saída evolutivos. O uniforme também indica sua idade? Perguntou Z, cabeça inclinada de curiosidade. Você parece estar em um estágio inicial de desenvolvimento, mas realiza tarefas de manutenção normalmente atribuídas a indivíduos totalmente maduros. Eu tenho 16 anos. Sentindo-se de repente autoconsciente de seus membros desengonçados e da acne teimosa que o seguiu da terra aos confins da nebulosa cabeça de cavalo. Seu cabelo castanho era perpetuamente desgrenhado, apesar de seus melhores esforços para domá-lo, e seu rosto ainda carregava as feições arredondadas da adolescência, que minha mãe insistia que eu iria desenvolver. Na Terra, isso é velho o suficiente para dirigir um carro, mas jovem demais para votar, o que não faz absolutamente sentido algum. Aqui, aparentemente, é velho o suficiente para limpar resíduos experimentais, mas jovem demais para ser levado a sério. Z acenou com a cabeça, como se isso explicasse tudo. Métricas de idade são subjetivas entre as espécies. Eu tenho 43 ciclos, que, em seus termos, seria aproximadamente 11 anos terrestres. Mas já completei física teórica avançada e biologia evolutiva. Bem, isso é grato para minha autoestima, murmurou Timothy, mas ele sorria ao dizer isso. No dia seguinte, Timothy chegou cedo no refeitório carregando o que restava de suas provisões misteriosas de comida de sua unidade de armazenamento. O aparecimento de itens alimentares tinha continuado ao longo do dia, depois do incidente do sanduíche, cada um se materializando quando ele não estava olhando. Um recipiente de macarrão, uma maçã, uma barra de chocolate que, por todos os direitos, deveria ter derretido nas temperaturas elevadas na instalação, mas permanecia perfeitamente sólida. Ele tinha uma crescente suspeita que a comida não estava aparecendo por alguma piada cósmica, mas sim através das ações deliberadas de alguém ou algo com acesso à culinária terrestre. O fato de que cada item ser algo que ele havia mencionado sentir falta durante suas avaliações psicológicas semanais obrigatórias parecia muito específico para ser coincidência. Z já estava na mesma mesa. Aquelas grandes orelhas se ergueram em antecipação quando Timothy se aproximou. Hoje, o pequeno alienígena parecia mais à vontade, ainda mais separado dos grupos barulhentos de outras mesas. Hoje, disse Timothy, trouxe opções.
Não posso garantir que todos sejam compatíveis com sua biologia, mas podemos começar com o que funcionou ontem e experimentar daí. Os olhos de Z se arregalaram com o que parecia genuíno prazer. Você adquiriu isso especificamente para mim? Bem, eles meio que se adquiriram sozinhos. Mas sim, são para você. Considere minha contribuição para as relações interespécies. Durante a semana seguinte, isso se tornou sua rotina. Timothy trazia qualquer comida que tinha aparecido misteriosamente em seus aposentos, e eles sentavam juntos, no fundo do refeitório, conversando sobre seus respectivos mundos. Z, descobriu-se, vinha de um pequeno planeta no que os humanos chamariam de Galáxia de Andrômeda, um mundo com gravidade tão leve que seus habitantes haviam evoluído orelhas grandes não só para a audição, mas para estabilização e regulação de calor. O uniforme que Z usava era traje formal tradicional para estudantes de sua classe social, com o tom específico de cinza e detalhes em azul navio indicando seu status de buscador de conhecimento. Por sua vez, Timothy compartilhou histórias sobre a Terra, não a versão higienizada dos pacotes de orientação, mas a realidade contraditória e bagunçada de seu planeta natal. Ele falou de acidentes de skate, memes da internet, da terrível culinária de sua mãe e da coleção de iscas de pesca antigas que nenhum peixe jamais achou atraente. Z ouvia com aquelas enormes orelhas e olhos, ocasionalmente fazendo perguntas que faziam Timothy ver seu próprio mundo de uma perspectiva totalmente nova. No 17º dia, indagando o mercado, Timothy se aproximou do refeitório com a sua coleção habitual de comida adquirida misteriosamente para encontrar a entrada bloqueada por drones de segurança da instalação. Orbas metálicas raivantes, equipadas com aparelhos sensoriais e capacidades de incapacitação leves. O refeitório além estava vazio de alunos, e no centro estava um grupo de figuras que fez Timothy parar em seus passos. Eles eram altos, pelo menos 2,10 metros e humanoides em forma, mas seus corpos pareciam ser compostos de um material que absorvia a luz em vez de refleti-la, criando a impressão perturbadora de sombras móveis. A armadura, se é que era uma, fluía como escuridão líquida, revelando ocasionalmente vislumbres do que poderiam ser estrelas sobre a superfície. Onde as faces deveriam estar, havia apenas visores lisos e sem características, que davam a impressão de olhar-se para o vazio em si mesmo. Diante dessas figuras imponentes, parecendo impossivelmente pequena em comparação, estava Z. As orelhas do pequeno alienígena estavam totalmente eretas, e sua postura era diferente, ereta e formal, de uma forma que Timothy nunca vira antes. "O que está acontecendo?" perguntou Timothy a um dos drones de segurança, que girou sua matriz sensorial em sua direção antes de responder com a voz sintética plana usada para todos os anúncios da instalação. "Acesso restrito. Delegação Imperial em andamento. Retorne à sua área de aprendizagem designada." "Delegação Imperial?" repetiu Timothy. "Qual império? E o que eles querem com um Z?" O drone não respondeu. Sua programação aparentemente não estava equipada para responder a perguntas complementares de alunos humanos confusos. Timothy estava prestes a tentar uma abordagem diferente, possivelmente envolvendo o desligamento manual de emergência que ele descobrira enquanto limpava o centro de segurança, quando uma das figuras sombrias se virou em sua direção. Apesar da falta de olhos visíveis, Timothy sentiu o peso de sua atenção como uma pressão física. A figura levantou um braço negro e brilhante e apontou diretamente para Timothy. Para seu horror, as outras figuras sombrias se viraram em uníssono, sua atenção agora focada inteiramente nele. Os grandes olhos de Z se arregalaram com o que poderia ser alarme, e o pequeno alienígena disse algo para as figuras sombrias que Timothy não conseguiu ouvir. Duas das figuras se separaram do grupo e se moveram em direção a Timothy com uma graça líquida que desmentia seu tamanho. Elas não faziam nenhum som enquanto se aproximavam,
Nem passos, nem farfalhar de tecido, apenas a impressão de escuridão fluindo pelo chão. Timothy Spencer, disse uma das figuras sombrias. Sua voz uma vibração ressonante que parecia contornar os ouvidos de Timothy e falar diretamente com seu cérebro. Você nos acompanhará. Tenho aula em 10 minutos, disse Timothy, imediatamente se arrependendo de como aquilo soara patético. E não devo ir com estranhos, mesmo figuras sombrias incrivelmente assustadoras de qualquer império que sejam. O imperador solicita sua presença. Obediência é obrigatória. O imperador, ecoou Timothy, olhando além das figuras sombrias para Zi, que agora conversava com o que parecia ser o líder da delegação. Qual imperador? Há vários. O governante supremo das 7 galáxias, a luz eterna das nébulas escuras, a voz entre as estrelas. O tom da figura sombria sugeria que esses títulos deveriam ser imediatamente reconhecidos por qualquer ser minimamente educado. Aquele imperador! Timothy acenou como se isso esclarecesse tudo. E o que uma pessoa tão importante quereria com um faxineiro humano que ocasionalmente frequenta aulas? Você está interagindo com propriedade imperial. Ziulit 03, afirmou a figura. Você explicará a natureza e o propósito dessas interações. E, de repente, tudo se encaixou, com um som mental que Timothy imaginou que seria semelhante ao barulho que uma armadilha faz quando dispara. Zi não era apenas qualquer estudante. Ele estava de alguma forma conectado a este imperador, e o gesto amigável de Timothy de compartilhar comida aparentemente havia registrado em algum radar político galáctico. Posso pelo menos deixar um recado para o vice-diretor Zillick. Já estou com a corda no pescoço depois do incidente com o laboratório de física quântica e o balde de esfregão. A figura sombria encarou-o. Ou pelo menos a viseira sem características estava orientada em sua direção por um longo momento perturbador. Talvez você seja devolvido se o imperador considerar apropriado. Venha agora. Com figuras sombrias flanqueando de ambos os lados, Timothy foi escoltado de volta ao refeitório, onde Zi ainda estava com os delegados imperiais restantes. Os alunos que normalmente preencheriam o espaço naquela hora não eram vestidos, presumivelmente redirecionados para outras áreas da instalação. Ao se aproximarem, Timothy percebeu que o comportamento de Zi havia mudado sutilmente. O pequeno alienígena estava mais ereto, aquelas grandes orelhas mantidas em um ângulo preciso, e seu olhar adquirira uma qualidade que Timothy não conseguia definir bem, mas que o lembrava da expressão de sua mãe ao lidar com clientes particularmente difíceis em seu escritório de advocacia. Timothy Spencer, disse Zi com uma voz que de alguma forma continha os tons melodiosos que ele reconhecera e uma nova corrente subterrânea de autoridade. Peço desculpas pela forma desta convocação. A guarda imperial pode ser excessiva zelosa em seus deveres? Não há problema, respondeu Timothy, tentando ser casual, mas alcançando algo mais próximo de um guincho. É sempre bom ser escoltado por sombras vivas. Realmente acrescenta emoção ao dia escolar. Uma das figuras sombrias emitiu um som que poderia ser um cisto, ou possivelmente uma risada muito contida. Era difícil dizer sem expressões faciais para acompanhar. Devo agora revelar informações que foram retidas de você. As grandes orelhas se contraíram ligeiramente, no que Timothy reconheceu como desconforto. Eu não sou meramente Zilit, terceira iteração genética da linha silenciosa. Eu sou o herdeiro imperial Zilit III, sucessor primário ao trono das 7 galáxias, guardião da luz eterna e futura voz entre as estrelas. Timothy piscou várias vezes, tentando processar esta informação. Você é o filho do imperador? Tipo, royalty espacial? Essa é uma avaliação simplificada, mas não inteiramente incorreta, confirmou Zi, ou melhor, herdeiro imperial Zilit III.
Minha presença nesta instalação foi projetada para ser educativa, uma oportunidade de entender as diversas espécies de nossos domínios sem a influência do meu status imperial. Então, tudo aquilo sobre o refeitório não ter comida para você foi uma falha logística inesperada. Os administradores desconheciam a minha verdadeira identidade, conforme a diretiva do Conselho Imperial. Eu deveria experimentar a vida como um estudante comum, com todos os desafios que isso implica. Timothy olhou para as figuras sombrias, que permaneciam imóveis e silenciosas. E esses caras são os seus babás? A guarda sombra imperial? Corrigiu Z, embora houvesse um toque de diversão naqueles olhos grandes. Eles foram instruídos a observar à distância e intervir apenas se minha segurança estivesse comprometida. E eu, compartilhando meus sanduíches misteriosamente aparecidos, desencadeou uma preocupação de segurança? Perguntou Timothy, ainda tentando encaixar as peças. As orelhas de Zilith caíram ligeiramente no que Timothy agora reconhecia como vergonha. Não precisamente. A Guarda Imperial observou nossas interações com grande interesse, particularmente sua disposição em compartilhar sustento sem expectativa de reciprocidade ou vantagem. Tal comportamento é estatisticamente improvável. Compartilhar o almoço é estatisticamente improvável? Repetiu Timothy incrédulo. Que tipo de galáxia ferrada vocês estão administrando? O som de uma das figuras sombrias foi definitivamente um sisvo de desagrado. E Zilith ergueu uma mão pequena e o guarda imediatamente se acalmou. Na política galáctica, Timothy Spencer, não existe tal coisa como um ato altruísta. Cada gesto, cada palavra, cada recurso compartilhado carrega demandas implícitas para a reciprocidade futura. É a base sobre a qual a diplomacia interestelar é construída. Os grandes olhos de Zilith se fixaram em Timothy com uma intensidade perturbadora. E, entanto, você compartilhou sua comida comigo por 7 dias consecutivos, sem uma única vez perguntar sobre meu status, meus recursos ou minhas conexões políticas. Você não tentou alavancar nossas interações para ganho pessoal, porque isso seria uma atitude de babaca, sugeriu Timothy. Porque isso é virtualmente desconhecido na experiência imperial, corrigiu Zilith. Os algoritmos que analisam ameaças e oportunidades potenciais na esfera imperial atribuíram a seu comportamento uma probabilidade tão baixa que desencadeou uma revisão automática. Então estou aqui porque quebrei seu algoritmo de avaliação de ameaças sendo legal. Você está aqui, disse Zilith, orelhas agora totalmente eretas, no que Timothy aprendera a significar foco sério. Porque o imperador deseja entender essa anomalia. Você nos acompanhará até a nave imperial, onde meu pai aguarda. Seu pai? A voz de Timothy quebrou embaraçosamente na segunda palavra. O imperador real das 7 galáxias quer me conhecer porque eu compartilhei meu almoço? Essencialmente, sim, confirmou Zilith. Embora haja fatores adicionais que a Guarda Imperial identificou como dignos de investigação, incluindo o aparecimento misterioso de alimentos terrestres em seus aposentos. Timothy olhou para os recipientes de comida que ainda estava segurando. Sim, sobre isso. Eu mesmo estive me perguntando. As coisas simplesmente continuam aparecendo quando não estou olhado. Um dos guardas das sombras avançou, segurando o que parecia ser uma pequena esfera metálica que pulsava com luz interna. Análise dimensional confirma perturbação temporal consistente com tecnologias proibidas, relatou o guarda naquela mesma voz reverberante no cérebro de Timothy. Timothy encarou a esfera, depois a comida em suas mãos e, de repente, outra peça do quebra-cabeça se encaixou. Espere, alguém está viajando no tempo para me dar sanduíches? Isso mesmo é possível? A manipulação temporal é estritamente regulamentada em todas as 7 galáxias, explicou Zilith. Um uso não autorizado acarreta penalidades severas. Ótimo. Então não só estive lanchando com realeza espacial, como também estou envolvido em algum tipo de serviço de entrega de comida por viagem no tempo. Timothy passou a mão pelo cabelo perpetuamente despenteado, deslocando o que poderia ser um pequeno pedaço de alga experimental das tarefas de limpeza daquela manhã.
Isso definitivamente não está coberto no manual do representante da Terra. Seu envolvimento parece ser periférico, Zillit o assegurou. O imperador determinará o escopo completo da situação. Partimos imediatamente. Antes que Timothy pudesse formular mais objeções, um dos guardas das sombras levantou um dispositivo que emitiu um zumbido suave, e o refeitório se dissolveu ao seu redor. Houve uma breve sensação de ausência de peso, seguida pela sensação desorientadora de existir em vários lugares simultaneamente. E então, a realidade se remontou em algo muito diferente dos corredores estéreis da instalação educacional Celestial Delta 9. Eles estavam no que parecia ser uma enorme câmara circular, com paredes de escuridão mutante entremeadas com pontos de luz que imitavam constelações estelares. O chão sob os pés de Tindsey era sólido, mas dava a ilusão perturbadora de transparência, revelando o que parecia ser o espaço real abaixo. Nébulas girantes e galáxias distantes se movendo em padrões muito ordenados para serem naturais. O teto arqueava-se impossivelmente alto acima deles, desaparecendo numa escuridão que ocasionalmente pulsava com relâmpagos silenciosos. No centro da câmara estava o que Timothy primeiro confundiu com uma escultura viva. Uma figura alta composta do mesmo material absorvidor de luz que os guardas das sombras, mas com fios de luminescência correndo através dela, como veias de luz estelar em mármore negro. Enquanto Timothy observava, a figura mudava, a escuridão fluindo como líquido para revelar o que poderia ser um rosto. Mas os rostos eram constantemente mudando, como se tentassem encontrar uma forma que uma mente humana pudesse compreender. "Pai", disse Zillit, avançando com as orelhas erguidas em respeito formal. "Apresento Timothy Spencer, da Terra, aluno da instalação educacional Celestial Delta 9. Timothy engoliu seco, sudamente agudamente consciente de uniforme amarrotado, da mancha na manga esquerda das tarefas de limpeza daquela manhã e do fato de que ainda estava segurando recipientes de comida de origem misteriosa. Ele tentou uma reverência, tendo vagas lembranças de filmes da Terra que esse era o gesto apropriado ao conhecer a realeza, mas conseguiu apenas deixar cair um dos recipientes, que atingiu o chão não muito transparente com um baque ecoante. O imperador, pois só poderia ser o imperador, virou-se para Timothy, a sugestão de um rosto se resolvendo em figuras que eram simultaneamente alienígenas e familiares, como um sonho meio esquecido. Quando ele falou, não foi com a ressonância cerebral dos guardas das sombras, mas com uma voz que parecia quase humana, mas sobreposta com harmônicos que faziam os ouvidos de Timothy pirilicarem. "Timothy Spencer", disse o imperador, sua voz de alguma forma preenchendo a vasta câmara sem parecer aumentar de volume. "Você tem compartilhado sustento com meu herdeiro." Foi uma pergunta, mas Timothy sentiu-se compelido a responder de qualquer modo. "Sim, senhor, minho vossa majestade, vossa alteza imperial. A comida simplesmente continuou aparecendo nos meus aposentos e herdeiro imperial Zillit, não estava recebendo nenhuma refeição. Então pareceu a coisa certa a fazer." "A coisa certa", repetiu o imperador, como se o conceito exigisse consideração cuidadosa. "Não a coisa vantajosa ou a coisa politicamente conveniente, mas a coisa certa." "Bem, sim", disse Timothy, sentindo-se de repente defensivo. "É só almoço. De onde eu venho, as pessoas compartilham comida o tempo todo sem esperar tratados galácticos em troca." Houve uma inalação coletiva dos guardas das sombras, ou que Timothy interpretou como tal, dada a falta de sistemas respiratórios visíveis. As orelhas de Zillit se contraíram no que poderia ser alarme ou possivelmente diversão. O imperador emitiu um som que Timothy percebeu ser risa. Uma cascata de tons que parecia ondular pela câmara como água. "Fascinante!" disse ele quando a risa cessou. "Em 7.000 anos de diplomacia interestelar, nunca encontrei uma espécie que não reconheça as dinâmicas de poder implícitas no compartilhamento de recursos. Nós as reconhecemos." Timothy esclareceu, sentindo uma estranha onda de orgulho na humanidade, apesar de suas muitas e muitas falhas. Só que
Às vezes, escolhemos ignorá-los porque ser decente uns com os outros é mais importante que ficar marcando pontos. Decente, repetiu o imperador, como se testasse a palavra. Um conceito anacrônico em maioria das civilizações desenvolvidas. No entanto, você fala dele como se fosse fundamental. Talvez porque estamos limpando depois de espécies mais desenvolvidas, em vez de administrar impérios, sugeriu Timothy antes que seus instintos de autopreservação o pudessem deter. Temos outras prioridades. Em vez de ficar ofendido, a forma do imperador pareceu pulsar com interesse renovado. Outras prioridades, de fato. Ele se virou para Zilith e você, meu herdeiro? O que aprendeu dessas interações? Zilith se endireitou, orelhas perfeitamente eretas em endereço formal. Observei que a bondade sem propósito estratégico não é, como nosso modelo preditivo sugere, indicativo de decepção ou capacidade cognitiva diminuída. Parece ser um padrão comportamental válido com sua própria lógica interna, mas não impulsionada pela aquisição imediata de vantagem. E como essa observação afetou seu entendimento de governança? Pressionou o imperador. Os grandes olhos de Zilith piscaram várias vezes em rápida sucessão, um gesto que Timothy reconhecera como pensamento profundo. Eu me encontro questionando nossas suposições fundamentais sobre a necessidade de equilíbrio de poder em todas as interações. Se os seres podem trocar recursos com base na necessidade, em vez de alavancagem, talvez nossos modelos de relações interestelares exijam revisão. O imperador ficou em silêncio por um longo momento, sua forma mudando através de padrões de escuridão e luz estelar que pareciam refletir cálculos complexos. As consequências de tal revisão seriam de longo alcance. Espere, interrompeu Timothy, ganhando outra não respiração corretiva dos guardas das sombras. Você está dizendo que eu compartilhar sanduíches pode mudar como todo o seu império funciona? Isso é ridículo. É, o imperador contra-atacou, sua forma rodopiando mais rapidamente. Grandes transições frequentemente começam com atos únicos que desafiam paradigmas estabelecidos. Em nossa história, guerras foram travadas por mudanças ideológicas menores. Timothy olhou do imperador para Zilith e de volta, subitamente sentindo o peso da situação. Eu só estava sendo legal com alguém que precisava de almoço, disse ele, sua voz menor agora. Não pretendia iniciar uma revolução galáctica ou o que quer que seja. E isso, disse o imperador, é precisamente porque importa. Bondade sem propósito é, em nossa experiência, a força mais disruptiva no universo precisamente porque opera fora dos modelos preditivos de interesse próprio. Antes que Timothy pudesse formular uma resposta, o imperador virou-se para um dos guardas das sombras. Tragam uma anomalia temporal. O guarda deslizou para a borda da câmara e retornou momentos depois, escoltando uma figura que fez o queixo de Timothy cair de choque. Era um humano, ou pelo menos majoritariamente humano, vestindo uma roupa que lembrava uma versão mais velha e desgastada do próprio uniforme de Timothy. O recém-chegado tinha o cabelo castanho de Timothy, embora entremesado com cinza, e os olhos de Timothy, embora cercados por linhas que falavam de décadas em vez de anos. Seu rosto, embora inegavelmente semelhante ao de Timothy, carregava as feições definidas que a mãe de Timothy sempre prometera que eventualmente substituiriam suas feições arredondadas de adolescente. Era inegavelmente o próprio Timothy, só que mais velho, muito mais velho. Você? Exclamou Timothy, encarando seu eu futuro com descrença. Você é quem esteve deixando a comida? O Timothy mais velho sorriu, a expressão criando um padrão de rugas familiares que sugeria que ser um acontecimento frequente. Culpado como acusado, disse ele, sua voz mais grave, mas reconhecivelmente de Timothy. Desculpe pelo sigilo, mas as regulamentações temporais são bem rígidas. Eu não poderia exatamente marcar uma reunião. Mas por quê? E como? Timothy gesticulou vagamente para tudo. O imperador, a câmara, os recipientes de comida ainda apertados em suas mãos. O como é complicado. Digamos apenas que daqui a 30 anos, o entendimento da humanidade sobre física dá uma guinada bastante dramática. Quanto ao porquê, ele olhou para o imperador, que inclinou sua forma constantemente mutável no que poderia ser permissão.
porque este encontro precisava acontecer e a história registrou que começou com almoços compartilhados. A história registrou? Repetiu Timothy, as implicações entrando lentamente. Você quer dizer que isso já aconteceu? Acontecerá? Qualquer que seja o tempo certo para a viagem do tempo? Da minha perspectiva é a história, da sua é o presente. Da perspectiva do Império, é um ponto de divergência crítico em sua linha do tempo de desenvolvimento. A forma do imperador se solidificou ligeiramente, a sugestão de características tornando-se mais definida. Timothy Spencer da Terra. A divisão temporal estava operando sob dispensa condicional da autoridade temporal imperial. Suas ações, embora tecnicamente violações do protocolo padrão, foram consideradas necessárias para preservar a integridade da causalidade. Timothy olhou do seu eu mais velho para o imperador, depois para Zilith, cujos grandes olhos o observavam com o que parecia ser fascinação. Eu não entendo o que há de tão importante em eu compartilhar lancheiro com Z, com o herdeiro imperial Zilith. Seu eu mais velho sorriu novamente, o mesmo padrão de rugas familiares aparecendo. Não é sobre o lancheiro, Tim, é sobre o que acontece depois, que são os protocolos de compaixão, interrompeu o imperador, sua forma brevemente se estabilizando em algo quase compreensível. Uma sugestão de ombros, uma cabeça, características que poderiam ter sido um rosto. A reestruturação fundamental da governança imperial, baseada em princípios articulados nesta mesma Câmara, neste mesmo dia. Timothy piscou, tentando processar isso. Está dizendo que eu estou prestes a dizer algo tão profundo que muda todo o seu império? Porque eu realmente duvido isso. Minha última redação em xenobiologia comparativa foi devolvida com competentemente articulada, mas carente de insight transformador. Seu eu mais velho riu, o som quente e genuíno. Não exatamente. Você vai fazer uma pergunta simples que nenhum conselheiro imperial, nenhum enviado diplomático e nenhum algoritmo estratégico jamais pensou em fazer ao imperador das 7 galáxias. Timothy olhou para o imperador, cuja forma parou em antecipação aparente. Que pergunta? Não posso te dizer isso, disse seu eu mais velho, balançando a cabeça. Você tem que perguntar naturalmente, ou o loop de causalidade se quebra. Ótimo! Então, o destino de múltiplas galáxias depende de eu acidentalmente fazer a pergunta certa. Timothy passou a mão pelo cabelo em frustração. Sem pressão ou coisa que seja. Zilith moveu-se mais perto. Aqueles grandes oreniões voltaram-se atentamente para Timothy. Em nossos estudos da história humana, parece que sua espécie tem uma notável capacidade de fazer perguntas disruptivas, apesar de informações limitadas. É talvez sua característica evolutiva mais valiosa. Obrigado. Eu acho, respondeu Timothy, tentando pensar em que pergunta poderia ser tão importante para justificar viagem do tempo, audiências imperiais e aparente revolução galáctica. Ele olhou para a forma mutável do imperador, para a vasta câmara desenhada para intimidar e impressionar, para os guardas das sombras em formação perfeita. Ele pensou em Zilith sentado sozinho no refeitório dia após dia, orelhas caídas em resignação, aceitando a fome como simplesmente outro aspecto da experiência imperial. Ele pensou em sua posição na escola, limpando após seres que se consideravam superiores, enquanto aprendia apenas o suficiente de seu conhecimento para ser útil sem ser ameaçador. E então, sem planejar, Timothy fez a pergunta que mudaria tudo. Você nunca se cansa de tudo isso? A câmara ficou completamente silenciosa. Os guardas das sombras congelaram no lugar. A sugestão de choque de alguma forma visível apesar de suas viseiras sem características. As orelhas de Zilith se dispararam para cima no que era claramente surpresa. E o imperador? A forma do imperador parou completamente. A escuridão rodopiante e a luz estelar se assentando em uma figura que pela primeira vez parecia quase sólida. Explique, disse o imperador. Sua voz mais baixa agora, mas de alguma forma mais presente. Timothy gesticulou vagamente ao redor. Tudo isso, a coisa do império, os guardas das sombras e os protocolos e os cálculos políticos constantes. Ter que se perguntar se alguém compartilhando um sanduíche é parte de algum plano elaborado. Enviar seu filho para uma escola onde nem mesmo o alimentam adequadamente, porque ninguém sabe quem ele realmente é. Ele encolheu os ombros. Só parece exaustivo. É como um trabalho que ninguém deveria realmente querer, mas todos estão tão presos no sistema para perguntar se há uma forma melhor. Houve outro longo silêncio, quebrado apenas por um som que Timothy não conseguiu identificar imediatamente. Algo entre suspiro e risada, emanando do próprio imperador. Em 53 mil anos de reinado,
Nenhum ser jamais me fez essa pergunta. A forma do imperador se solidificou ainda mais, revelando que pareciam ser ombros curvando-se um pouco. E a resposta, Timothy Spencer da Terra, é que sim, eu fico cansado disso tudo. As orelhas de Zilith se contraíram no que poderia ser choque, aqueles grandes olhos arregalando ainda mais. Os protocolos de compaixão começarão com este reconhecimento, de que construir impérios, como todos os exercícios de poder, serve tão mal aos seus detentores quanto aos seus súditos, que bondade sem cálculo não é fraqueza, mas força. Que talvez o que as 7 galáxias precisem sejam menos alianças estratégicas e mais sanduíches compartilhados sem expectativa. O Timothy mais velho avançou, sorrindo amplamente agora. E é assim que começa a transformação que eventualmente leva à iniciativa de cooperação galáctica que substitui o Império das 7 Galáxias pelo primeiro sistema interestelar verdadeiramente benéfico e democrático. Tudo porque eu perguntei se ser imperador é cansativo. Timothy parecia cético. Tudo porque você fez alguém reconsiderar se o poder que isola seu detentor é um poder que vale a pena ter. Seu eu mais velho corrigiu. Às vezes, o ato mais revolucionário é simplesmente mostrar bondade onde outros mostram cálculo. O imperador virou-se para Zilith. Meu herdeiro, você continuará seus estudos, mas não mais em segredo. Suas experiências com Timothy Spencer provaram-se mais valiosas que todas as simulações diplomáticas que nossos algoritmos poderiam gerar. As orelhas de Zilith levantaram-se em óbvio deleite. Isso significa que serei permitido almoçar no refeitório como os outros alunos? Com compostos nutricionais adequados fornecidos? De fato, confirmou o imperador, virando-se então para o Timothy mais jovem. E você, Timothy Spencer, receberá o título de Perguntador Imperial, o primeiro cargo desse tipo na história das 7 galáxias. Isso é um emprego de verdade? Perguntou Timothy olhando para seu eu mais velho. Oh, torna-se bastante real, assegurou-lhe o Timothy mais velho com uma piscadela. O pacote de benefícios é excelente, embora o uniforme não melhore muito. A forma do imperador mudou novamente, fios de luz estelar pulsando através da escuridão. Você retornará à instalação educacional com o meu herdeiro, mas não mais realizará deveres de manutenção. Sua designação será continuar a fazer as perguntas que ninguém mais pensa em fazer. Então eu estou sendo promovido de faxineiro a filósofo porque percebi que alguém estava com fome. Timothy balançou a cabeça em descrença. O universo é estranho. Mais estranho do que você sabe, disse seu eu mais velho, verificando o que parecia ser um relógio altamente avançado em seu pulso. E agora, preciso voltar ao meu fluxo temporal adequado, antes que as autoridades temporais revoguem minha licença de entrega de sanduíches. Enquanto os guardas das sombras escoltavam seu eu mais velho em direção a um portal cintilante que aparecera na borda da câmara, Timothy gritou. Espere, eu melhoro em xenobiologia comparativa? Seu eu mais velho virou-se, sorrindo. Eventualmente você vai ensiná-la, mas ainda será terrível em matemática temporal, que, dada minha ocupação atual, é bastante irônico. E com isso, o Timothy mais velho entrou no portal que se fechou atrás dele com um som como alguém virando a página de um livro extremamente grande. O imperador gesticulou e a câmara ao redor deles começou a se dissolver. Você será devolvido à instalação educacional. Os arranjos necessários serão feitos para sua nova posição e para a acomodação adequada de meu herdeiro. À medida que a realidade mudava ao redor deles, Timothy se viu de pé mais uma vez no refeitório da instalação educacional Celestial Delta 9, com Zilith ao seu lado e nenhum sinal dos guardas das sombras ou do imperador. A única indicação de que algo incomum ocorrera era um pequeno emblema que aparecera na manga de seu uniforme, um ponto de interrogação estilizado cercado por 7 estrelas.
Zylith olhou para Timothy, aquelas orelhas enormes agora relaxadas em uma posição de amizade casual em vez de formalidade imperial. Então, disse o alienígena com um toque de malícia naqueles enormes olhos. Mesma mesa amanhã para o almoço? Timothy riu, ajustando-se à surreal realização de que ele acabara de acidentalmente iniciar uma revolução galáctica. Absolutamente. Ouvi dizer que o serviço misterioso de entrega de sanduíches tem excelente gosto. E foi assim que Timothy Spencer, ex-faxineiro de 16 anos e recém-nomeado perguntador imperial, encontrou-se no centro da maior transformação política na história de 7 galáxias. Tudo porque ele compartilhou almoço com um alienígena que por acaso era realeza. O que ele refletiria mais tarde apenas provava a maior contribuição da Terra para a sabedoria galáctica. Nenhuma boa ação fica sem punição. Mas às vezes a punição é ser forçado a comparecer a banquetes imperiais, onde a comida se parece suspeitamente com os misteriosos sanduíches que tudo começaram. Apenas com nomes significativamente mais sofisticados e servidos em pratos que valem mais que a maioria dos pequenos planetas. Os arquivos históricos pangalácticos lá na vianda tudo isso como o incidente do sanduíche Spencer, embora Timothy sempre insistisse que a nova comida do imperador teria sido um título muito melhor. Afinal, em um universo cheio de eventos improváveis, a coisa mais improvável de todas acabou não sendo 42 afinal, mas sim almoçar com um amigo.